Boa noite. Vamos começar agora a apresentação do nosso trabalho sobre funções orgânicas e como alguns integrantes do grupo não têm acesso ao equipamento necessário para realizar essa atividade, resolvemos simplesmente gravar a tela do computador e sobrepor o áudio. No mais é isso. Vamos para o trabalho. O álcool. Os álcoois são compostos orgânicos semelhantes à água. Eles realizam ligação de hidrogênio com este solvente. Com isso, se solubiliza nela. A solubilidade vai decrescendo à medida que aumenta seu peso molecular. A classificação dos álcoois depende da posição da hidroxila. Álcoois primários, que apresentam sua hidroxila ligada a carbono na extremidade da cadeia, possuindo um grupo característico, o CH2OH. Tem os álcoois secundários, que apresentam sua hidroxila unida a carbono secundário da cadeia, possuindo grupo característico, formando assim o CHOH. E os álcoois terciários, que apresentam sua hidroxila ligada a carbono terciário, possuindo o grupo COH. O álcool está presente em várias partes do nosso dia a dia, entre elas o etanol, que é o álcool mais comum, sendo chamado assim porque é o álcool mais usado. Ele pode ser usado em limpezas, desinfecção, higienização como combustível, em laboratório, como solvente de tintas, vernizes e perfumes, na síntese de vários produtos orgânicos, além de estar presente nas bebidas alcoólicas. O ácido carboxílico são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional carboxila, ou seja, um carbono que realiza uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com um grupo OH. Propriedade física. A solubilidade diminui com o aumento da cadeia carbônica. Os sólidos são totalmente insolúveis. Nos ácidos carboxílicos, além da forte polarização da ligação dupla carbono-oxigênio, o grupo hidroxila forma ligações de hidrogênio com outras moléculas polarizadas, como água, álcoois e outros ácidos carboxílicos. Os seus pontos de ebulição são maiores que os pontos de ebulição dos alcanos, aletos de alquila, aldeídos, cetonas e álcoois de similar peso molecular. Propriedade química. Os ácidos carboxílicos possuem caráter ácido devido à sua ionização em água. Essa força ácida pode ser maior ou menor dependendo do tipo de efeito indutivo causado pelo grupamento ligado à carboxila. No cotidiano, produção de ésteres orgânicos, produção de sais de ácidos carboxílicos, preparação de perfume, produção do vinagre, produção da seda artificial e produção de desinfetantes e tingimento de tecidos. O éter. O éter é uma função orgânica caracterizada pela presença de um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono. Sua fórmula genérica é ROR', onde R e R' são radicais orgânicos, álquila e arila. Os éteres podem ser simétricos, quando R e R' são iguais, ou assimétricos, quando R é diferente de R'. Aqui embaixo a estrutura geral para os éteres. As propriedades físicas. Os éteres de menor massa são ligeiramente solúveis em água. O éter metílico é um gás e os éteres de maior massa são líquidos e geralmente voláteis. Os éteres com mais de 16 carbonos são sólidos. O CH3, CH2, o oxigênio, CH2 e CH3 têm seus próprios nomes.
hétero, éter hexatano, éter dietílico, éter etílico. O éter etílico é pouco solúvel em água e considerado um solvente levemente polar, usado em diversas reações e anestésico geral. É um líquido que ferve a 35 graus Celsius. Exemplos no cotidiano é o seu uso que merece precauções pelos seguintes motivos. Seus vapores formam uma mistura explosiva com o oxigênio do ar. É um combustível e, quando respirado, age como anestésico. Fenol é uma função orgânica caracterizada por uma ou mais hidroxilas ligada a um anel aromático. Apesar de possuir um grupo OH característico de um álcool, o fenol é mais ácido que este, pois possui uma estrutura de ressonância que estabiliza a base conjugada. São obtidos principalmente através da extração de óleos a partir do alcatrão e da arrulha. Aqui a gente tem representação do fenol, a ligação química da hidroxila com o anel aromático, a representação em 3D dessa mesma ligação. O fenol também é o nome popular do fenol mais simples, que consiste em uma hidroxila ligada ao anel benzênico. Outros nomes para a mesma substância incluem benzenol, ácido carbólico, ácido fênico, ácido fenílico, hidroxibenzeno e monohidroxibenzeno. Sua fórmula molecular é C6H5OH. Geralmente, os fenóis são sólidos, cristalinos, tóxicos, são cáusticos e pouco solúveis em água. Os fenóis encontram diversas aplicações práticas, tais como desinfetantes, os fenóis e cresóis, preparação de resinas e polímeros, como a baquelite, preparação de ácido pícrico. Ele é usado na preparação de explosivos, na síntese de aspirina e de outros medicamentos, e também é utilizado como catalisador. Agora vamos falar sobre os aldeídos, que na introdução eu coloquei que os aldeídos são denominados de compostos carbonílicos, pois apresenta o grupo carbonila. Seus compostos não irão possuir cores. O da cadeia inferior, ou seja, da cadeia menor, tem-se o cheiro mais irritante, e o da cadeia superior tem-se o cheiro mais agradável. As fases dos aldeídos são sólidas, líquidas e gasosas, e podem ser encontradas em flores e frutos. Eles são muito encontrados no dia a dia, como por exemplo no metanal, é encontrado em laboratório de anatomia, uma substância composta de 37% de matenal e 63% de água, solução empregada para conservar cadáveres. Então ele ajuda muito hoje em dia na faculdade de medicina. E ele também é encontrado na fabricação de desinfetantes antissépticos. Já o formol é um gás incolor e em temperatura ambiente que tem a propriedade de desnaturar proteínas. E no etanol, que é um composto usado em indústrias de pesticidas e medicamentos. Para saber se é um aldeído ou não, a gente analisa a estrutura. Se tiver a presença do grupo denominado carbonila, onde se encontra um hidrogênio ligado diretamente ao carbono, ele é um aldeído. Estruturalmente falando, para se ter a carbonina, precisa-se no mínimo de um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio. E ele é muito importante nos dias atuais. Agora vamos falar sobre cetonas. Dando continuidade no assunto anterior, iremos falar sobre cetonas, pois assim como os aldeídos, é um grupo funcional da química orgânica que apresenta a carbonela. Como falado antes, carbonela nada mais é que um carbono ligado a um hidrogênio. A diferença é que na cadeia das cetonas, C-O, o C da carbonila é um carbono secundário. Tem que ter carbono dos dois lados.
e a acetona pode se apresentar de forma líquida com odor irritante, ou seja, um odor ruim, que pode ser dissolvida em água ou solventes orgânicos. Elas são encontradas muitas das vezes nas indústrias alimentícias e na própria natureza. Ela pode ser usada na obtenção de solvente de esmaltes, porém ela é mais conhecida como acetona, removedor de esmalte que a gente usa hoje em dia. Ela, como a gente pode simplificar, ela é mais conhecida como acetona mesmo. Então a diferença aos ditos para acetona é simplesmente que a acetona terá que ter a carbonila, porém em um carbono secundário. E aí temos a monocetona, que a própria palavra já descreve, mono, que significa uma, que é uma carbonila. E a policetona, que é duas ou mais carbonilas. Agora iremos falar sobre o éster, o hidrogênio da carboxila dos ácidos carboxílicos. É substituído por um radical orgânico, -R. Quando esse processo ocorre, forma-se um éster cítico. Temos a formação de uma lactona. Os ésteres de massa molecular pequena são líquidos e incolores, ou seja, eles não possuem cor alguma, e voláteis, de odor agradável. Conforme a quantidade de carbonos vai aumentando, a viscosidade do éster também aumenta, podendo chegar ao estado sólido. Ceras são insolúveis em águas e solúveis em solventes apolares. Exemplos no cotidiano. Os ésteres têm várias aplicações, como solventes, polímetros, medicamentos, flavorizantes e entre outros. Os mais importantes seriam os lipídios, são ésteres naturais de origem biológica insolúveis em água. Os mais comuns de lipídios são os óleos, as gorduras e as ceras. Ceras pode dar um exemplo de cera depilatória. Algumas ceras depilatórias, se você passar água, você não consegue removê-la e pode fazer que ela grude mais na pele. Agora vamos falar do segundo, flavorizantes. Os flavorizantes são substâncias que apresentam sabor e aroma característicos, geralmente agradáveis. São bastante utilizados em produtos alimentícios, como balas de gomas, de mascas, sorvetes, iogurtes, bolos e etc. Poliésteres são polimentos formados de reação de ácido terefládico. Como principal poliéster é o PET, utilizado na produção de embalagens.